Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Em nome de Deus, louvado seja Deus, e que a bênção e a paz de Deus esteja com todos os seus profetas e mensageiros. Assalamu alaikum, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos vocês. Inshallah, hoje vamos falar sobre o segundo pilar da crença no Islã, que é a crença nos anjos. E depois a gente vai abrir um pequeno parênteses e vamos falar, inshallah, também sobre os gênios, que são um outro tipo de criaturas que foram criadas por Deus Altíssimo. Fazendo uma pequena revisão que foi falado na última aula acerca do primeiro pilar, que é a crença no Deus único, nós subdividimos esse pilar em 3 pontos. A unicidade do Criador, ou seja, nós acreditamos que Deus é o único Criador de todo esse universo, aquele que mantém, sustenta, provê, né, o ser humano, é o único capaz de dar a vida ou a morte. O segundo ponto foi a crença na unicidade divina, ou seja, a partir do momento que nós reconhecemos Deus como o único Criador de todo esse universo, Ele é o único merecedor da nossa adoração. Então, nós não adoramos ninguém junto a Deus o Altíssimo. E o terceiro seria a unicidade dos nomes e atributos de Deus, ou seja, onde Deus possui todos os atributos de perfeição, estando longe de qualquer atributo de imperfeição, como se esquecer, ter fome, se arrepender, cansar. E por que nomes e atributos? Os nomes pelos quais nós devemos nos dirigir ao nosso Criador. Então, o clemente, o misericordioso, o todo-poderoso, o onipotente, o onisciente. Então, dessa maneira, nós fechamos a unicidade de Deus, ou seja, o primeiro pilar, que é a crença no Deus único. Então, agora vamos dar início ao segundo pilar, que é a crença nos anjos. Os anjos, eles foram criados antes dos seres humanos. Eles foram criados de luz, foram criados, né, de uma forma geral, de uma forma bela, e isso é bem difundido entre as pessoas. Geralmente, quando você vê uma criança bonita, fala, olha, parece um anjinho lindo. Então, essa forma bela é que a maioria dos anjos possui. E um pequeno número desses anjos possui uma forma assustadora, né, que são aqueles anjos que vão cuidar do inferno. Então, aqueles anjos que cuidam do inferno, onde as pessoas estarão ali recebendo castigo, elas possuem uma forma mais assustadora, justamente dentro desse âmbito que é o próprio inferno. Fora isso, os anjos eles possuem uma forma bela. Os anjos, eles não possuem o livre-arbítrio, como o ser humano e os gênios, que nós iremos falar um pouquinho mais adiante. Então, os anjos eles foram criados unicamente para obedecer às determinações de Deus. Eles não têm a opção de não obedecer uma determinação de Deus. Os anjos, né, eles, como os seres humanos, né, eles podem se locomover, se movimentar, eles têm audição, eles têm visão, mas é lógico, diferente da forma que nós humanos temos. Os parâmetros dos anjos são diferentes dos parâmetros dos seres humanos. Por exemplo, a velocidade que os anjos possuem é muito maior do que a velocidade, a menor velocidade conhecida hoje em dia. Um exemplo claro disso é quando vinha o questionamento ao profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, e Deus enviava o anjo Gabriel com a resposta, né, para aquela indagação. Então, a velocidade é muito rápida. Então, essas características, elas se distinguem entre os seres humanos e os anjos. Os anjos também possuem asas na sua forma original. Então, o seu número ele vai variar, né, de 2, 3 ou mais. É dito que o anjo Gabriel possui 600 asas, né, e que cada asa pode cobrir o horizonte. Isso foi relatado no dito do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus seja sobre ele. Os anjos também eles podem aparecer em forma humana. Na verdade, as únicas pessoas que conseguiram ver os anjos na sua forma original eram os profetas. As demais pessoas só conseguem
vê-los, né, quando eles são personificados na forma humana. E os anjos, na verdade, eles apareceram para outras pessoas que não os profetas. Um exemplo foi a aparição do anjo Gabriel para a Virgem Maria, no momento que foi anunciado a ela que ela daria luz a um filho, no caso, o profeta Jesus, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele. Né? Em outras situações também, anjos apareceram para pessoas. Certa vez, o profeta estava dando uma aula, aí entrou um anjo e começou a fazer perguntas ao profeta, num dito conhecido como o dito do anjo Gabriel, foi perguntando sobre acerca da crença, acerca dos pilares da religião, acerca do etc. Né? E quando esse anjo saiu, o profeta perguntou: vocês sabem quem é essa pessoa que estava aqui? Porque era uma pessoa que chegou e não aparentava, era uma pessoa que não era conhecida, aqueles companheiros, não apresentava nenhum traço de viagem, ou seja, poeira, cansaço, suor. E quando ele saiu, o profeta falou: esse que estava aqui era o anjo Gabriel. Então, o anjo ele pode aparecer para outras pessoas que não os profetas, mas as pessoas só conseguem vê-lo na forma humana. Na sua forma original, somente os profetas tinham essa capacidade. E aqui eu vou citar apenas como exemplo, né, o versículo do Alcorão que mostra, ou que relata, quando o anjo apareceu à Virgem Maria. Na Surata 19, versículos 16 ao 19, diz Deus Altíssimo o seguinte: e menciona Maria, no livro ao qual se separou de sua família, indo ao local que dava para o leste, e colocou uma cortina para ocultar-se dela, no caso a família. E lhe enviamos o nosso espírito, lhe apareceu personificado como um homem perfeito. Disse-lhe ela: guarda-me de ti no clemente, se é que temes a Deus. Explicou-lhe: sou tão somente um mensageiro do teu Senhor, para graciar-te com um filho imaculado. Então, essa pessoa era um anjo que apareceu à Virgem Maria, anunciando, dando essa boa nova da vinda do profeta Jesus, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele. Dentre as diversas atribuições que o anjo pode ter, né, nós podemos citar algumas. Nós temos os anjos responsáveis em anotar as nossas ações. Então, nós temos o anjo da direita, que anota as boas ações. Nós temos o anjo da esquerda, que anota as nossas más ações. É relatado que quando nós fazemos uma boa ação, o anjo da direita anota ela de imediato. E quando nós fazemos uma má ação, o anjo da esquerda ele não anota de imediato. Ele espera um tempo para ver se aquela pessoa irá se arrepender daquele ato ou não. Só então, depois de passado um tempinho, ele registra aquela má ação. Nós temos os anjos que cuidam do paraíso, nós temos os anjos que cuidam do inferno, nós temos o anjo da revelação, que é o anjo Gabriel, nós temos o anjo que coloca a alma no feto quando ele está no ventre da mãe, a partir do 4º mês de gestação. Nós temos o anjo que retira a alma da pessoa quando essa vem a falecer. Então, cada anjo ele tem um atributo, né, uma atribuição, uma tarefa, e que ele cumpre exatamente para o qual ele foi criado. Então, nós temos o anjo da trombeta, né, que vai trocar a trombeta quando o mundo for acabar. Nós temos, né, então, cada anjo ele tem uma função. Então, eu citei assim, alguns exemplos que me vieram à mente relativos às atribuições dos anjos. Esses anjos, né, eles costumam vir à Terra de uma maneira mais frequente em determinadas ocasiões. Uma delas é a noite do decreto, né, no mês de Ramadã, que acontece nas últimas 10 noites ímpares desse mês sagrado, que é o mês de Ramadã, no mês que nós fazemos o jejum. Então, existe, vou citar como exemplo uma surata também, um versículo que fala sobre isso. A surata 97, versículos de 3 a 4, diz o seguinte:
A noite do decreto é melhor que 1000 meses. Nela descem os anjos do Espírito, no caso, o anjo Gabriel, com a anuência do seu Senhor, para executar todas as suas ordens. Então, em determinadas ocasiões como essas, nós vemos que os anjos eles descem com mais frequência aqui para a Terra. O número exato de anjos nós desconhecemos. Somente Deus o Altíssimo sabe a quantidade de anjos por ele criados. Nós sabemos da sua existência, das suas existências, e que eles foram criados para executar tarefas, mas a sua quantidade exata somente Deus conhece. Acerca disso, tem um dito do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, que diz o seguinte: na casa habitada oram a cada dia 70.000 anjos. Se de lá saírem, não retornarão. Foi compilado por Bukhari e Muslim. Então, só por aí, nós podemos ter uma noção da quantidade de anjos que Deus, o Altíssimo, criou, né, durante esse período de tempo. Se a cada dia, cerca de 70.000 anjos, eles oram na casa de Deus, ou seja, em Meca, na Kaaba, e depois vão e não retornam mais. Então, é uma quantidade realmente enorme de anjos que nós temos. Um outro detalhe também é que nós não fazemos distinção entre nenhum anjo. Nós não preferimos um anjo em detrimento do outro, ou não renegamos algum anjo em detrimento do outro. Nós devemos, sim, acreditar que Deus criou todos os anjos e cada qual determinou uma tarefa. Ou seja, nós não fazemos distinção entre eles em relação a acreditar em um e desacreditar em outro. Nós podemos citar também o nome de alguns anjos, né? Existem vários anjos, vários nomes. Dentre eles, nós podemos citar o anjo Gabriel, Jibril, o anjo Miguel, Micaí, Munkar e Nakir, né? Que são os anjos responsáveis em fazer as perguntas, as 3 perguntas do ser humano quando ele está no túmulo, quando ele é enterrado. Né, Rafael, e dentre outros mais. Então, esses são apenas alguns nomes que podemos citar. Agora, eu fiz menção também a questão de quando o muçulmano ele é enterrado, ou quando o ser humano é enterrado. Na verdade, nesse momento, nós acreditamos que 2 anjos, né, Munkar e Nakir, vêm até essa pessoa no túmulo e fazem a ela 3 perguntas. Né? Quem é seu Criador? Quem é seu mensageiro e qual é a sua religião. Aquela pessoa que for crente e coerente, ela vai pronunciar de forma fácil e rápida. Aquela pessoa que não for crente, ela vai ela não vai conseguir pronunciar e responder essas 3 perguntas. Então, isso aqui é uma pequena pincelada em relação a esse segundo pilar, que é o pilar na crença dos anjos. Eu falei que eu ia abrir também um pequeno parênteses para falar sobre os gêmeos. Os gêmeos são uma outra criatura criada por Deus Altíssimo. Os gêmeos eles foram criados do fogo, eles também foram criados antes dos seres humanos, e como os seres humanos, esses possuem o livre-arbítrio. Então, eles têm a opção de seguir a determinação de Deus ou não. Os gênios também, na verdade a palavra jin, seria gênio, quer dizer aquilo que se esconde, aquilo que é imperceptível. Ou seja, os gênios eles são imperceptíveis à nossa visão. Nós não conseguimos ver ou perceber os gênios quando eles estão na sua forma original, a não ser que eles também se incorporem, ou seja, em seres humanos ou animais. Então, só nessa forma que nós podemos ter contato com os gênios. Mas na sua forma original, eles são imperceptíveis. E os gênios, eles habitam o mesmo espaço que os seres humanos, ou seja, eles habitam a Terra, só que numa outra dimensão.
Então, só para, digamos assim, poder clarear um pouco essa ideia de como nós podemos viver no mesmo espaço onde nós não percebemos eles, mas eles têm a capacidade de nos perceber. O exemplo que eu costumo dar é se nós olharmos, né, para o chão e percebemos que existe um inseto caminhando no chão. Nós temos a capacidade de acompanhar com o nosso olhar o inseto caminhando. No entanto, ele não tem a capacidade de nos perceber. E nós estamos no mesmo espaço. Então, a grosso modo, seria mais ou menos isso, para que nós podemos aproximar a ideia. Né? Ou seja, nós vivemos no mesmo espaço, onde eles são imperceptíveis para nós, então nós seríamos como esses insetos, e eles como nós, que podem nos observar aonde nós caminhamos. Então, seria mais ou menos, a grosso modo, essa ideia para aproximar essa noção dos gênios. Os gênios, eu vou citar alguns versículos do Alcorão que confirmam algumas falas que eu disse agora. Por exemplo, na Surata 55, versículo 15, diz Deus Altíssimo: e criou os gênios do fogo vivo. Então, os gênios foram criados do fogo. E dentre os gênios também nós podemos, como eu falei que eles têm o livre-arbítrio, eles também possuem ou seguem vários caminhos como nós seguimos aqui, os seres humanos. Então nós temos gênios que são judeus, cristãos, muçulmanos, budistas, ateus, ou seja, os gênios, da mesma forma que os seres humanos, eles receberam a mensagem e podem seguir ou não essa mensagem. Então, da mesma forma que nós seguimos vários caminhos, os gênios também os fazem. Na Surata 72, versículo 11, diz Deus Altíssimo o seguinte: e entre nós, os gênios, há virtuosos e há também os que não são, e seguimos diferentes caminhos. E dentre os gênios, existe uma categoria que são denominados os demônios. E dentre os demônios, quem encabeça, digamos assim, quem é o líder desse segmento, seria Satanás, ou seja, dentro da concepção judaico-cristã é chamado de Lúcifer. Por isso que nós não acreditamos ou não compartilhamos da visão judaico-cristã de que Lúcifer é um anjo caído. Dentro da visão judaico-cristã, Lúcifer era um anjo que se rebelou contra as determinações de Deus. Para nós, muçulmanos, não. Os anjos não possuem livre-arbítrio e não se rebelam em relação à determinação de Deus. Então, na verdade, Lúcifer, ou seja, Satanás, ele era um gênio, ele era um outro tipo de criatura que possui o livre-arbítrio. No entanto, os gênios, né, no período antigo, eles tinham contato, ou seja, eles subiam, né, até os céus onde estavam os anjos, eles tinham essa capacidade e habitavam onde estavam também os anjos. Até em função disso, Lúcifer era um gênio que era extremamente coerente ou temente a Deus o Altíssimo, e a partir do momento, né, que ele estava junto aos anjos, quando Deus criou Adão do barro, né, o primeiro ser humano criado por Deus, ao criar ele apresentou Adão ao grupo de anjos, e Lúcifer, que estava ali junto aos anjos naquela ocasião, apresentou a eles e disse que havia ensinado nomes para aquela nova criatura, para que os anjos dissessem aqueles nomes. Os anjos disseram: nós só sabemos aquilo que o Senhor nos ensinou, nós não sabemos nada mais do que isso. E Deus pediu, então, que todos que estavam ali presentes, né, os anjos, inclusive Lúcifer, se prostrassem perante Adão. Essa prostração não era em momento algum em sinal de adoração, mas sim seguindo a determinação de Deus em respeito àquela nova criatura que Deus havia criado e dotado de um conhecimento que eles não tinham, não possuíam. Nesse momento, todos os anjos se prostraram, exceto Lúcifer, que negou a se prostrar.
dizendo que ele era melhor do que aquela criatura, porque, na verdade, Deus havia criado ele do fogo, enquanto havia criado Adão do barro. Então, ele se achou melhor do que aquela nova criatura que havia sido criada, e nesse momento ele se rebelou contra uma determinação de Deus Altíssimo. Então, isso daqui é para distinguir a visão islâmica da visão judaico-cristã. Então, a nossa visão em relação a Lúcifer, ela é distinta em relação à visão judaico-cristã. É colocado também, ensinado, que dentre essas categorias dos gêmeos, os demônios da qual pertence Lúcifer, são os mais mentirosos, ou seja, o objetivo deles, na verdade, é desviar os seres humanos da senda reta para que possam ter o mesmo destino de Lúcifer, né, que foi condenado por Deus no momento que se rebelou e não se arrependeu ao inferno. Então, há passagens no Alcorão que mostram, né, esse diálogo, onde Lúcifer pediu um prazo, um período, para que Deus permitisse que ele ainda ficasse com vida, né, antes de ser levado ao inferno, onde Deus deu esse prazo, lógico, com toda a ciência do que iria acontecer. Então, a partir desse momento que isso aconteceu, Lúcifer disse que ele não iria sozinho, queria fazer de tudo para levar com ele a maior quantidade de pessoas para o inferno. Então, na verdade, o que levou Lúcifer a tomar essa atitude foi a questão da arrogância, ou seja, a questão de se achar melhor do que Adão, que Deus havia criado. Então, esses são alguns pontos relativos a essa questão dos gênios. Um outro ponto importante é que os gênios eles não possuem conhecimento do incognoscível, ou seja, do futuro. Eles desconhecem o futuro. E o único que tinha capacidade de controlar, né, ou seja, que tinha autoridade sobre os gênios, era o profeta Salomão. Né? E o que prova que eles não tinham esse conhecimento são alguns versículos que eu citarei aqui para vocês. Na Sorata 21:82 diz o seguinte: E também lhe submetemos a Salomão alguns demônios que no mar submergiam e extraíam tesouros para ele, além de outros mistérios que lhe ordenasse, sendo nós seu custódio. Agora, na Sorata 34, versículo 14, diz Deus Altíssimo: E quando dispusemos sobre sua morte, Salomão, só se aperceberam dela em virtude dos cupins que lhe roíam o cajado. E quando tombou, os gênios souberam que se estivessem de posse do incognoscível, não permaneceriam no afronto castigo. Então, o profeta Salomão estava sentado com seu cajado, lhe veio o anjo da morte, ele faleceu, os gêmeos estavam trabalhando e não se perceberam, ou seja, não perceberam que Salomão havia morrido. Só depois que os cupins comeram o seu cajado, que ele tombou, e assim eles perceberam que o profeta Salomão, com a bênção e a paz de Deus sobre ele, havia falecido. Então, isso é uma prova também que os gêmeos, ou seja, que os demônios,
Bismillah. A conexão caiu. Eu espero que agora você esteja escutando minha voz e vendo minha imagem. Só para confirmar para a gente seguir. Som e imagem, ok? Ok. Então, inshallah, vamos recomeçar. Desculpa aí porque a conexão deu uma caída. Então, nós estamos falando do profeta Salomão, que ele era o único que tinha autoridade sobre os gênios. Nós mencionamos também que, da mesma forma que seres humanos, os gênios também receberam ou escutaram as mensagens vindas de Deus Altíssimo para eles. E eu vou citar aqui também algumas passagens, uma passagem do Alcorão que mostra isso. Na Surata 6, versículo 130, de Deus Altíssimo: ó Assembleia de gênios e humanos, acaso não se vos apresentaram mensageiros dentre vós, que vos ditaram meus versículos e vos admoestaram com comparecimento nesse vosso dia? Dirão: testemunhamos contra nós mesmos. A vida terrena os iludiu e confessarão que tinha sido incrédulos. Ou seja, então isso é uma demonstração que, da mesma forma que os seres humanos, os gênios também receberam a mensagem. Por isso que no início eu falei que entre os gênios existem vários gênios que seguem várias crenças, várias religiões, e dentre eles existem também os gênios que são muçulmanos. Mas nos foi proibido qualquer tipo de contato com os gênios. Então isso é algo extremamente importante. O muçulmano nunca deve se relacionar com um gênio. Até porque Salam aleikum, pessoal. Desculpa, mas a conexão hoje não está muito boa, né? Então, nós estamos falando das várias... os gênios, eles podem seguir vários caminhos. Né? Agora eu me lembrei. Nós estamos falando, na verdade, que é proibido ao muçulmano entrar em contato, ter contato com os gênios. Muitas vezes esses gênios se apresentam aos muçulmanos como se fossem gênios muçulmanos. Mas nós já sabemos que é mentira, que na verdade o profeta nos informou, que a bênção da paz de Deus esteja sobre ele, que os gênios muçulmanos eles não entram em contato com os muçulmanos, com seres humanos. Né? Então, isso aqui já é algo que nós estamos cientes. Então, é proibido qualquer tipo de contato com os gênios. As pessoas podem indagar, como é que nós podemos ter contato com os gênios? Então, dentro da nossa visão, dentro da nossa concepção, os gênios eles podem incorporar, né, em alguns seres humanos, em algumas crenças, né, falam que as pessoas, digamos assim, foram, me fugiu a expressão, me fugiu a expressão em português, mas que aquela pessoa, uma entidade, né, incorporou aquela pessoa e aquela entidade começa a ter contato com o ser humano. Então, na verdade, qualquer tipo de situação nesse sentido, nós acreditamos que essa entidade incorporou, na verdade, nada mais é do que um gênio. Né? Então, qualquer tipo de contato nesse sentido, ou pessoas que falam, né, que estão se comunicando com uma alma que já partiu, ou
que uma reencarnação, algo do gênero. Então, qualquer tipo de contato nesse sentido, nós acreditamos que é o contato com o gênio e que é proibido e vedado ao ser humano qualquer tipo de contato nesse sentido. Então, isso também é algo extremamente importante que nós devemos estar atentos. O profeta também, Muhammad, que a benção, a paz de Deus esteja sobre ele, nos orientou a nos protegermos, né, dos gênios, ou seja, da atividade dos demônios ou de Satanás, através de recordações. Então, é importante que o muçulmano busque sempre estar fazendo lendo determinadas suratas do Alcorão ou falando determinadas preces como uma forma de proteção contra o mal dos gênios. O profeta mencionou, eu vou citar aqui para vocês alguns doás, algumas súplicas, né, que é importante o muçulmano estar falando antes de fazer determinadas situações como uma forma de proteção. Prece ao entrar em casa. Né? Então, é importante que o muçulmano, ao entrar em casa, faça essa prece, que é uma forma de proteção. Vou falar a tradução para vocês. Em nome de Deus, nós entramos, em nome de Deus, nós saímos, e ao nosso Senhor apoiamos. Né? Então, sempre nós entramos em casa falando Bismillah, né? Isso é uma forma de nos proteger. Nós estamos entrando em nome de Deus. Então, já é uma forma de afastar a presença do Satanás. Diz o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele. Quando uma pessoa adentra a sua casa e diz Bismillah, e também diz antes de comer, o demônio diz aos seus companheiros, não há morada e nem comida para vocês. E caso não diga, o demônio diz, vocês conseguiram uma morada. Então é importante também, nós antes de comermos, ou seja, antes de iniciarmos a nossa refeição, também falarmos Bismillah. Disse também outro dito profeta, 3 tipos de pessoas se encontram protegidas, e mencionou entre elas uma pessoa que entrou em casa dizendo Assalamu alaikum. Então também, ao entrar em casa, depois de fazer esse dua, que eu mencionei no início, é importante nós falamos Assalamu alaikum, ou seja, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos vocês. É uma forma de nos protegermos também. Prece ao sair de casa. Em nome de Deus. Salam alaikum, desculpe mais uma vez. Então, vou repetir de novo essa prece, que ela é extremamente importante e bonita. Ao sair de casa. Em nome de Deus, entrego-me a Deus, e não há força e nem poder a não ser em Deus. Ó Senhor meu, me ampare em Ti para que não desvie e nem seja desviado. Para que não humilhe e nem seja humilhado. Para que eu não cometa injustiça e nem seja injustiçado. E para que eu não cometa nenhum ato da época da Jahiliya, ou seja, da ignorância. E não venha a sofrer nenhuma ação da época da Jahiliya, ou seja, da ignorância.
Antes da refeição, nós devemos falar em nome de Deus, ou seja, Bismillah. E se esquecermos, no decorrer da refeição, devemos dizer em nome de Deus, do início ao fim. Após a refeição, louvado seja Deus, que me deu esse alimento e que me agraciou sem qualquer força ou poder de minha parte. Então, na verdade, é um reconhecimento que aquele alimento ele é uma dádiva de Deus para nós. Antes de entrarmos no banheiro também há uma prece, né? É uma súplica. Em nome de Deus, ó Senhor meu, me ampara em Ti contra os gênios e as gênias. Que é um dos locais que os gênios e costumam habitar, são locais como banheiro, esgoto. Esse tipo de local é um local que eles costumam habitar. E quando eu saio do banheiro, eu falo Rofrona, ou seja, o seu perdão. Então, um detalhe importante também é que quando um muçulmano, após comer algo que tenha osso, se for jogar no lixo, ele deve sempre falar Bismillah, em nome de Deus. Porque os gênios também eles se alimentam desse tipo de alimentos, de ossos, né? Então, o muçulmano deve sempre falar Bismillah. Ao matar um animal, ele deve sempre falar Bismillah, que caso seja também um gênio, esse gênio não venha fazer mal para ele. Um outro detalhe que nós devemos também estarmos atentos é a questão, quando se dizem, essa casa é mal assombrada, né? Pode existir casa mal assombrada, e sim, na verdade, essas casas elas podem ser habitadas por gênios, né? Que vêm incomodar os seres humanos que vivem naquela casa. Os gênios também eles podem incorporar numa pessoa, isso também é possível. Justamente por causa disso nós devemos nos proteger. O profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, falou que algumas formas de proteção seria recitar a Surata do Trono, né, o versículo do Trono, as 3 últimas suratas do Corão, seja a Surata da Unicidade, a Surata da Alvorada e a Surata dos Humanos. Né? Cada uma dessas suratas, repetirmos elas 3 vezes. O ideal é que seja feito depois da oração do Fajr, ou seja, da alvorada, e depois da oração do Asr. Alguns sábios falam depois da oração do Asr e outros depois da oração do Maghrib. Então, façam depois dessas 2 orações uma forma de se precaver melhor. Então, depois de cada oração dessas, é importante, depois da oração, recitarmos 3 vezes as 3 últimas suratas do Alcorão, uma vez o versículo do trono. Antes de dormir também é importante fazermos o mesmo. Isso é uma forma de nos protegermos. Quando nós recitamos essas suratas, esse versículo depois da oração da alvorada, nós estamos protegidos até a oração do Asr ou do Maghrib. Quando fazemos depois da oração do Asr ou do Maghrib, estamos protegidos até a oração da alvorada. Então é importante o muçulmano também buscar se proteger do efeito dos gênios, ou seja, do efeito que os gênios podem ter sobre os seres humanos. E buscarmos sempre sermos coerentes com a mensagem do Islã. E quanto mais coerentes nós formos, menos chance nós daremos dos gênios poderem nos atingir. E quanto mais afastados nós estivermos da religião, quanto menos nós praticarmos, mais fácil nós estaremos da ação dos gênios. Então, é importante o muçulmano estar precavido em relação a essa questão dos gênios. Então, com isso, nós fechamos essa questão em relação aos gênios, nesse paralelo que nós abrimos para falarmos também e diferenciarmos, na verdade, o Satanás, ou seja, Lúcifer, de um anjo. Ou seja, ele não era um anjo, e sim essa outra criatura que era um gênio. Então, a gente já atingiu os 40 minutos da aula e agora eu vou estar abrindo, se Deus quiser, para as perguntas que vocês queiram estar fazendo, inshallah.
A Sueli, tem algum site confiável que tenha essas preces? Eu não me recordo agora se no nosso site, da Sociedade de Medicina Muçulmana do Rio de Janeiro, você encontra ela. Mas essas preces, elas estão também naquele livrinho Proteção do Muçulmano, que é distribuída aqui. E caso você não tenha esse livrinho, você pode tentar deixar o seu e-mail com a moderação da Irmã na Sunna. Eu posso tentar conseguir onde isso esteja disponível. Acredito que na própria internet ele esteja disponível em português. Eu posso mandar o site para você, para que você faça o download dele, inshallah. E tem também o meu livro, Islã, a Sua Crença, a Sua Prática, que nele também eu cito essas súplicas, né? Que servem como uma proteção também para o muçulmano. Aisha Célia, por gentileza, como é o nome do anjo que faz as 3 perguntas no túmulo? Na verdade, são 2 anjos. Munkar e Nakir. Né? São os 2 anjos que fazem essas 3 perguntas para todo ser humano que vem a falecer no túmulo. Depois que as pessoas partem do funeral, os anjos descem, junto à cabeça desse ser humano, iniciam essas 3 perguntas para ele. Marli Ramos, qual é o objetivo de Allah criar os gênios? Na verdade, o Criador ele conhece melhor do que ninguém por que ele criou todas as suas criaturas. A mesma pergunta nós poderíamos falar, qual o objetivo de Deus ter criado o ser humano ou os anjos? No entanto, tem um versículo do Alcorão em que Deus diz que não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Então, na verdade, ele coloca que, na verdade, ele criou os gênios e os humanos que possuem o livre-arbítrio justamente para quê? Para que possam adorá-lo, ou seja, serem coerentes com aquilo que ele colocou para nós. Deus poderia muito bem ter criado os seres humanos e os gênios e de uma vez só ter colocado no paraíso, caso ele quisesse. Mas o que Deus quis, na verdade, foi que esse paraíso fosse meritório, ou seja, ele quis ver que o ser humano, tendo a capacidade da razão, do livre-arbítrio, né, justamente com o gênio, a partir do momento que chegou uma mensagem clara e transparente para eles, se eles, com livre-arbítrio, se eles iriam, né, seguir esse caminho colocado por Deus, ou seja, a determinação por Deus, buscando ser agradecido ao nosso Criador por essa mensagem ou não. Na verdade, o objetivo principal seria justamente de adorá-lo, ou seja, segui-lo, né, naquilo que ele colocou, justamente para que ele verificasse dentre essas criaturas aquelas que mereceriam o paraíso ou o inferno. Sendo que para Deus, caso ele quisesse, bastava colocar todos no paraíso. Isso é fácil. Mas ele justamente quis ver quem seria merecedor dessa dádiva. Lorena, perdão, estou um pouquinho resfriado, por isso que eu estou tossindo. Se uma pessoa tem um jinn, ou seja, um gênio dentro de si, pode influenciar em mim também? Sim, se a pessoa ela está possuída, como é o termo que geralmente se utiliza, né, por um jinn, isso aqui pode afetar as pessoas que estão ao seu redor, de certa maneira, sim. Por isso que é importante sempre estarmos protegidos da ação dos gênios através das suratas, da recitação das suratas de proteção, do versículo do trono, buscarmos sempre estarmos em casa escutando a surata da vaca, mesmo que nós não recitemos, colocarmos um DVD
que a Sorata da Vaca, né, possa ficar ligada para que possamos estar... aqui já foi colocado, né, a Fortaleza do Muçulmano em PDF, Barakallahu, quer dizer, obrigado. Então, as pessoas que quiserem fazer o download, já foi colocado aqui pela moderação para que isso possa acontecer. Então, nessa Fortaleza do Muçulmano, vocês vão ver várias súplicas, né? Dentre as que eu citei e muitas outras, né? Tem também as súplicas que eles chamam, né? As quatro, do dia e da noite, né? São as súplicas do dia e da noite, que também são importantes, também como uma forma de proteção. Existem várias súplicas que, se formos, né, constantes nela, nós, se Deus quiser, nós estaremos protegidos. E quem não decorar, quem não memorizar, pode estar lendo em português através dessa Fortaleza do Muçulmano, né, desse livrinho, que é muito bom. Veja, irmã, também quero passar meu e-mail. Aisha Séria, qual é o versículo do trono? O versículo do trono ele está na Surata da Vaca. É um dos últimos versículos da Surata da Vaca. Agora, eu não me recordo exatamente qual é o número desse versículo. Ela está no final da Surata da Vaca. Deixa eu ver se eu acho. Agora me fugiu realmente a memória qual é o número da Surata, do versículo do trono. Mas, se Deus quiser, eu tento passar para você por e-mail, acho. A Nur está falando que é a 255. É que eu estou sem o Corão aqui também em português, mas vocês podem dar uma conferida. Depois eu vou dar uma checada para vocês, inshallah. Mas se a Nur está falando, inshallah, é isso mesmo. Lorena, se senta presença ruins, o que devo fazer? Sempre que a gente sente algo ruim, a gente deve começar a recitar essas suratas que eu mencionei, são suratas de proteção. É importante a gente estar sempre mencionando a Deus, e principalmente essas suratas de proteção. As 3 últimas suratas do Alcorão, a unicidade, da alvorada e dos humanos, e o versículo do trono. É importante a gente estar mencionando. Se a gente sente alguma coisa, a gente fica sempre recitando, que são formas de Deus estar nos protegendo, inshallah. Enquanto vem mais perguntas, eu me recordei de um ponto extremamente importante que eu esqueci de mencionar na aula. Os gêmeos, na verdade, ou seja, Satanás, ele não tem nenhum poder sobre o ser humano. Ou seja, nós percebemos que muitas denominações religiosas jogam toda a responsabilidade em cima de Satanás, ou seja, que ele é o grande responsável por tudo de errado que o ser humano faz. Nós, muçulmanos, não. Na verdade, Satanás, a única coisa que ele faz é sussurrar, ou seja, tentar fazer com que o ser humano trilhe um caminho diferente daquele caminho que foi passado, ou seja, por Deus, o Altíssimo. Na verdade, o erro ou
equívoco, na verdade, ele parte do ser humano. O ser humano ele tem o livre-arbítrio para escolher se quer seguir o caminho que Deus nos orientou ou o caminho que Satanás está nos induzindo. Então, na verdade, a responsabilidade é do ser humano. Satanás ele não tem poder nenhum sobre o ser humano. O ser humano ele tem o livre-arbítrio e ele, que através dos seus desejos, acaba sucumbindo, ou seja, caindo, declinando para aquela má ação, digamos assim. Então, isso aqui é algo importante também. Nós não devemos jogar toda a responsabilidade em cima de Satanás. Sabemos que a responsabilidade é nossa. Então, isso é um ponto importantíssimo. Também difere, né, de outros segmentos religiosos que buscam sempre colocar a responsabilidade em cima de Satanás, tirando a sua própria responsabilidade. Na verdade, Satanás ele vai fazer de tudo para desviar o ser humano, mas, em última instância, quem vai tomar a decisão de fazer aquilo ou não é o próprio ser humano, através do seu livre-arbítrio. Barakallahu fikum, quer dizer, aqui já está sendo colocado também a Ayatul Kursi, né, no versículo 255 da segunda surata, a surata da vaca, e ela na sua forma total. Então, ela está enquadrando aqui no... Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Lorena X, amanhã vou me converter, estou muito feliz. Na verdade, essa felicidade não é só sua, é de todos nós. Alhamdulillah, né, você pode ter certeza que essa foi a decisão mais importante da sua vida. Nós desejamos do fundo do nosso coração que Deus possa te abençoar, te agraciar com tudo de bom. É uma página em branco que está sendo aberta para você no novo livro, que você possa preencher essa página com boas ações, buscar sempre conhecimento, ser coerente, porque na verdade você vai começar a sentir a beleza do Islã. O Islã é uma religião, quando colocada em prática, você sente realmente toda a sua beleza e a grandeza de Deus Altíssimo, quando ele revelou essa mensagem para o ser humano, dignificando o ser humano, né? Dando a ele a razão, o livre-arbítrio, para que possa seguir. Então, quando Deus Altíssimo, né, facilita para cada um de nós podermos distinguir o certo do errado e seguirmos a mensagem que ele nos orientou, na verdade, nós podemos nos considerar pessoas privilegiadas, né? Num mundo com tantas pessoas sem um rumo, sem uma orientação, quando Deus toca, né, no nosso coração e nos faz enxergar a verdade através da mensagem do Islã, você pode se considerar realmente uma pessoa privilegiada, que Deus possa te abençoar. Espero, né, que através dessas aulas isso possa ter também influenciado de alguma forma a sua decisão. E isso aconteceu também, é uma recompensa enorme para as pessoas que foram, né, que tiveram a iniciativa de fazer esse site, ou seja, esse blog, Irmãs na Sunna, e que o resultado possa estar aparecendo através da nossa irmã Lorena. Fico muito feliz, que Deus te abençoe. Um parabéns enorme para você. Aisha Célia, os pesadelos e sonhos ruins têm algum versículo específico? Se eu não me engano, nesse livrinho que foi colocado aqui para vocês baixarem, A Proteção do Muçulmano, eu acredito que existe uma súplica específica para quando a pessoa está tendo pesadelos ou sonhos que não são muito adequados, né? Ou seja, sonhos ruins. Depois de você, pelo índice, você dá uma checada. De qualquer maneira, eu também vou checar nesse livrinho, e se tiver, inshallah,
eu também posso estar passando para você por e-mail. Sueli, podemos ajudar a tirar um jin ruim de uma pessoa com a força das suratas? Na verdade, isso aqui não é tarefa para qualquer pessoa estar fazendo. Porque, na verdade, se uma pessoa que ela não é devidamente... na verdade, existem algumas características para se fazer. Primeiro, que seja uma pessoa crente, no sentido de ser bastante coerente com a mensagem do Islã, né? Uma pessoa virtuosa e uma pessoa que esteja sempre, né, buscando essa proteção de Deus através da repetição dessas suratas, desses versículos. Que caso a pessoa não esteja nessas condições e tente tirar um gênio de uma pessoa que está afetada por ele, esse gênio pode se incorporar naquela pessoa que está tentando tirá-la também. Então, na verdade, são pessoas, né, virtuosas e crentes, e com grande temor a Deus, que devem estar fazendo isso. E existe toda uma forma de se fazer isso, como o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele, nos orientou. Então, existe uma forma específica, e essas pessoas com maior conhecimento disso, né, nós devemos sempre buscar um chefe, né, para que ele possa estar auxiliando nessa situação e justamente saber distinguir se aquilo realmente é um gênio ou não. Porque, na verdade, por vezes nós podemos imaginar que seja um gênio ou não ser. Eles têm algumas características, os macheiros, ou seja, os sheiks, eles têm um conhecimento mais apropriado e maior para poder estar auxiliando e distinguindo realmente a ação de um gênio ou não. Então, devemos sempre buscar o auxílio dessas pessoas e não buscarmos por conta própria estarmos fazendo isso, que nós podemos estar correndo o risco desse gênio também estar se incorporando na gente. Marli Ramos, como saber se uma pessoa está sob influência dos gênios? Que sinais ela dá? Na verdade, o comportamento dessa pessoa começa a se alterar quando é mencionado um versículo do Alcorão, uma surata do Alcorão, essa pessoa começa a ficar aborrecida, nervosa, né? Então, existem algumas características, né, que essa pessoa acaba tomando no seu dia a dia, que são sinais da ação desses gênios. Para ser sincero, agora eu não tenho todas essas informações comigo, mas essa é uma delas. Quando se escuta a recitação do Alcorão, os gênios se incomodam e se incomodam muito. Tanto que uma das formas, né, de se retirar do gênio de uma pessoa é justamente com os versículos do Alcorão. Então, eles se sentem muito incomodados. Por isso que é importante nós estarmos recitando os versículos, estarmos colocando em casa, ou recitando, ou colocando em casa, no nosso carro, sempre para que os gênios justamente se afastem de nós. Né? Então, isso aqui são algumas... quando o comportamento das pessoas começa, na verdade, a ter uma alteração muito grande em relação a determinadas situações, a pessoa já começa a se preocupar.
eu que agradeço a presença de todos vocês, né? E a gente abrilhantou, digamos assim, a noite de hoje com essa notícia da nossa irmã e, inshallah, vai estar ingressando nessa grande família do Islã, né? Isso, para nós, é a maior recompensa que tem, né? Podermos ter, de alguma forma, contribuído com isso. Então, isso para nós já vale por tudo. Então, na verdade, a maior satisfação que nós temos é escutarmos quando alguém diz que vai estar abraçando o Islã. Então, com certeza, essa noite eu vou estar dormindo mais feliz e contente em função dessa notícia do nosso irmão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e que continuemos sempre buscando o conhecimento, que é a melhor maneira de podermos adorar ao nosso Criador da forma que Ele deseja. Assalamu alaikum.